Irmão, quantos minutos por dia a tua identidade negra toma sol nesta prisão de segurança máxima? E o racismo enlata. Quantas vezes por dia é servido a ela como hóstia? Irmão, a tua identidade negra tem direito na solitária a alguma assistência médica? Ouvi rumores de que ela teve febre alta na última semana e espasmos, uma quase overdose de brancura, e fiquei preocupado. Irmão, diz à tua identidade negra que eu lhe mando um celular para comunicar seus gemidos, e seguem também os melhores votos de pleno restabelecimento e de muita paciência para suportar tão prolongada pena de reclusão. Diz ainda que continuamos lutando contra os projetos de lei que instauram a pena de morte racial e que ela não tema ser a primeira no corredor da injeção letal. Irmão, sem querer te forçar a nada, quando puderes, permite à tua identidade negra respirar por entre as mínimas frestas desta porta de aço um pouco de ar fresco. Sei que a cela é monitorada 24 horas por dia. Contudo, diz a ela que alguns exercícios devem ser feitos para que não perca completamente a ginga depois de cada nova sessão de tortura. Irmão, espero que esta mensagem chegue às tuas mãos. O carcereiro que eu subornei para te levar o presente me pareceu honesto e com algumas sardas de solidariedade. Irmão, sei que é difícil sobreviver neste silencioso inferno. Por isso, cuidado com a técnica de se fingir de morto, porque muitos abusaram e entraram em coma. Fica esperto. Não esquece o dia da rebelião, quando a ilusão deve ir pelos ares. Um grande abraço deste teu irmão de presídio, assinado Zumbi dos Palmares. O Cuti é formado em letras, português e francês pela Universidade de São Paulo em 1980. É mestre em teoria da literatura, formado em 1997, doutor de literatura brasileira, é um dos fundadores e membros do Quilombojo de Literatura, onde esteve de 1983 a 1994. É um dos criadores e mantenedores dos Cadernos Negros, de 78 a 93, série na qual publicou seus poemas e contos em 41 dos 42 volumes lançados até 2019. Tem também publicado diversos textos em antologias, incluindo ensaios. Vamos lá, Cuti. Você, como um dos semeadores desse jardim que floresceu os Cadernos Negros, nos conte como se deu essa semeadura a partir das suas lembranças. Em 1978, ali no bairro do Bexiga, havia uma entidade chamada SECAM, Centro de Cultura e Arte Negra. Ali havia também um jornal chamado Jornegro. E em torno desse jornal se reuniam pessoas que tinham como
ofício, a palavra. Eram jornalistas, eram professores, enfim, e gente que escrevia poesia, escrevia prosa, gente que já tinha publicado livro. E das várias reuniões do SECAM, certa vez conversando com Hugo Ferreira, que era um advogado, que é um advogado, trocando ideias, nós pensamos, então, em fazer um livro de literatura com aquelas pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que frequentavam aquele ambiente. Nesse momento, o Hugo Ferreira disse o seguinte: olha, nós podíamos fazer um livro e dar o título de Cadernos, por conta de que Carolina Maria de Jesus, que na época era escritora, não é? E quando, então, eu e Hugo estávamos pensando nos cadernos, eu pensei comigo o seguinte: cadernos não pode ser um, tem que ser vários. Quem pega o Cadernos Negros número 1 hoje já pode observar que na última página nós já estamos anunciando o Caderno Negro número 2 de contos. Portanto, eu já estava com aquela ousadia no tempo, eu já tinha assim uma certeza de que o Cadernos Negros não poderia parar. Comecei o processo de colher os textos, conversar com os autores, colher os textos, e ali estava todo mundo muito disposto a colaborar quando ficaram sabendo da ideia, né? Então, ali estava Oswaldo de Camargo, que já tinha vários livros publicados, Eduardo de Oliveira, que já tinha vários livros publicados. Ali estava o Jamu Minca, né, que ajudou bastante a feitura mesmo dos cadernos. Enfim, ali tinha um time disposto a colaborar, né? A colaborar. Por isso que eu digo que Cadernos Negros pode ter sido uma ideia minha e do Hugo, mas ele é, desde o início, um trabalho coletivo. Desde o início, ele é um empenho coletivo. Então, assim foi que eu consegui um gráfico através de um dos diretores do SECAM, que era o Isidoro Teles, que me indicou esse gráfico, o Jari Fernandes, e era ainda aquela gráfica de tipografia. Peguei os textos e fomos compondo, e o livro ficou pronto, um livro pequenininho, um livro de bolso, e foi uma alegria muito grande. E nós fizemos o primeiro lançamento do Cadernos Negros, foi no primeiro Festival Comunitário Negro Zumbi, o FECONESU, em Araraquara. Depois é que nós fizemos, então, o lançamento aqui em São Paulo, que já foi em 1979. Então, o Cadernos Negros nasce no mesmo ano em que o Movimento Negro Unificado vai para a rua, faz a manifestação lá em frente ao Teatro Municipal, no mesmo ano em que é criado o FECONESU, Festival Comunitário Negro Zumbi. A partir daí, então, até o Cadernos Negros número 5, eu fui tocando dessa maneira, né? Todo ano eu pedia os textos, eu coletava a colaboração de cada um, pedia ajuda para revisão, pedia orientação para um, para outro, para que gráfica nós íamos fazer, enfim. E sempre veio esse conjunto de colaboração muito importante para a feitura dos cadernos. E assim chegamos até que o Cadernos Negros passou, então, a ser algo feito pelo Quilomboje, que no Caderno Negro número 5 já estava bastante estruturado, com várias pessoas novas, enfim. Então, foi nesse momento, então, sai de minhas mãos, né, e passa à mão do coletivo do qual eu fazia parte. Perfeito.
O Cuti, sem sombra de dúvida, a escolha do nome em 1980, Quilombo hoje, que se fundiu em Quilombosch, não podia ser melhor, né? A ideia desta união que forma um quilombo é muito importante para a gente entender essa longevidade dos cadernos. Porém, a gente vê volta e meia manifestações dizendo que a nossa literatura, que você chamou de negro brasileira, não existe, que isso é coisa da nossa cabeça. Houve até quem dissesse que não é possível falar em literatura afro-brasileira ou negro-brasileira, porque os africanos que para cá vieram não tinham escrita e tudo mais, e você reagiu como um leão a essa manifestação. E eu quero saber, cada vez que dizem esse tipo de coisa, o que sente o CUT e o que o CUT quer mostrar para essas pessoas. Olha, atualmente, o que eu sinto é pena dessas pessoas. Pena, muita pena, por desconhecer resquícios até do que é a subjetividade do país. Nós, negros, estamos aqui há muito mais tempo. A nossa permanência no país, ela é muito mais longeva. E quem diz isso não conhece o país por dentro. Então, eu tenho muita pena dessas pessoas. Muita pena. Porque o que elas estão imaginando que seja o Brasil não é o Brasil. Não é o Brasil de fato. Não é o Brasil interno. Não é o Brasil interior. É a nossa literatura que está aflorando a subjetividade da maior parte da população brasileira e do segmento mais antigo e mais promissor que esta nação tem e teve. Então é isso que eu sinto. Pena, muita pena dessas pessoas, pelo imenso equívoco delas ao pensar o Brasil. Ser invisível quando não se quer ser, esse é mágico nato. Não se ensina, não se pratica, mas se aprende. No primeiro dia de aula, aprende-se que é uma ciência exata. O invisível exercita o ser zero à esquerda. O invisível não exercita a cidadania. As aulas de emprego, casa e comida são excluídas do currículo da vida. Ser invisível quando não se quer ser é ser um fantasma que não assusta ninguém. Quando se é invisível sem querer, ninguém conta até 10, ninguém tapa ou fecha os olhos. A brincadeira agora é outra. Os outros brincam de não nos ver. Sabe o que nos tornamos invisíveis sem truques, sem mágicas? Ser invisível é uma ciência exata, mas o invisível é visto no mundo financeiro, é visto para apanhar da polícia, é visto na época das eleições, é visto para acertar as contas com o leão, para pagar prestações e mais prestações. É tanto zero à esquerda que o invisível, na levada da vida, soma-se a outros tantos zero à esquerda para assim construir-se humano. Esmeralda Ribeiro é jornalista, escritora e pesquisadora de literatura afro-brasileira. É integrante desde 1982 do Quilombosch Literatura, grupo de escritores responsável pela organização e edição da série Cadernos Negros. Também faz parte do coletivo Flores de Baobá. Tem trabalhado
publicado em antologias no Brasil e no exterior. Sua atuação no sentido de incentivar a participação da escritora negra na literatura tem sido constante. Idealizou com Vera Lúcia Barbosa o sarau Afromix. Também foi co-criadora do Xirê de Palavra e Poesia Afro, com palestras sobre literatura afro-brasileira e declamações de poemas destinadas a crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares. É autora dos livros Malungos e Milongas, o livro de contos, e do infanto-juvenil Orucomi. Publicou em diversos volumes dos Cadernos Negros. Esmeralda, a minha primeira pergunta é: como a jovem escritora Esmeralda Ribeiro se apaixonou pelos Cadernos Negros? Na verdade, eu já estava pronta para entrar no mundo literário. E as deusas e as iabás me mandaram no meu caminho uma pessoa maravilhosa, uma amiga do coração, chamada Marinete Floriano Silva, que a gente chama carinhosamente de Nete. E foi ela que me apresentou os Cadernos Negros, e foi ela que me adentrou na literatura, na escrita, os poemas que a gente produzia, que nós fazíamos uns saraus. Mesmo não tendo essa ideia de sarau, a gente fazia as reuniões na casa do CUT, e foi por meio desses encontros que eu fui me descobrindo enquanto escritora, e que foi a minha solidão literária, solidão como uma pessoa negra, como uma mulher negra, e a partir daí eu encontrei outras pessoas que eu poderia falar um pouco sobre as minhas questões raciais, sem dizerem que eram bobagens minhas. Então foi pelas mãos da minha amiga e do coração, Marinete Floriano Silva, que eu adentrei no mundo das letras. Que eu conheci esse universo de Carolina Maria de Jesus, que quando ela morreu eu tinha 18 anos, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar até então, antes de entrar em Cadernos Negros, de Cruz de Souza, Lima Barreto, Solano Trindade. Foi por meio de conhecer os cadernos que foi me trazendo esses outros escritores, esses outros ancestrais que já escreviam. Perfeito. Então, os cadernos, além de dar possibilidade para publicarmos as nossas criações, ele também tem um efeito quase que educativo, nos preparando para a literatura, até mesmo para ler, né, a nossa literatura. Isso é uma responsabilidade muito grande, inventada por esse personagem que está conosco aqui, que é o CUT, lá atrás, e ele insiste em nos fazer ler, em que nós comecemos a entender o valor da literatura. Aí, de repente, no momento, você e o Márcio Barbosa pegam esse bastão, né, que veio lá na largada com o CUT, com Hugo Ferreira, com Oswaldo, com tudo mais, e pegam esse bastão e saem correndo, dando continuidade a essa corrida. Eu quero saber o que levou você e o Márcio, mas a pergunta é para você, a dar seguimento a essa história gloriosa dos cadernos e trazê-los até os dias atuais. Como eu comecei minha vida literária, eu tinha 24 anos quando eu conheci os Cadernos Negros. Para mim é um quilombo, né, de literário, é um ilê literário que eu me apaixonei. É um amor incondicional. Então, por esse amor, eu continuei a fazer Cadernos Negros. Mas tem uma coisa fundamental, importante, que o CUT eu tocava o Cadernos Negros antes, ele saiu, mas deixou que a gente continuasse a tocar os Cadernos Negros. Eu acho que isso que é fundamental. Foi passado um bastão para a gente,
e que a gente continuasse a fazer esses cadernos. Quando eu faço os cadernos negros, eu faço com muito amor, porque esse amor que eu tenho desde que eu entrei nos cadernos negros, quando eu tinha 24 anos. Então, é um amor incondicional. Então, é uma vida, e cada caderno que eu faço, eu coloco minha vida ali. Eu deixo de fazer algumas outras coisas para me dedicar a cadernos negros. Não só, né, também como escritora, é importante, como escritora, mas também como fazedora desse trabalho, como uma IA que ajuda também aos seus filhos, mas seus filhos literários, a publicarem seus textos. O que é fundamental também em cadernos, que os escritores, essa dinâmica que começou desde o Caderno Negro 1, essa questão financeira, essa questão de colaboração coletiva, nós sedimentamos e criamos uma confiança, que as pessoas têm confiança que o trabalho vai sair, que ele pode depositar um valor que seja um valor não só monetário, mas é um valor também das emoções, da sua escrita, e que ele vai ter um retorno. No final do ano, ele vai ter um retorno, vai ver esse livro pronto. Então, para mim, os processos de cadernos negros, para mim, eu acompanho como é feito o ebó, e o buri é quando ele é lançado em dezembro. Eu fico imaginando o volume de material que chega e qual é a dificuldade de avaliação desse material, né? Vocês recebem muita gente, há muita gente interessada e que depois acaba descobrindo que não é qualquer coisa que entra nos cadernos negros? O processo dos cadernos é um assunto um assunto longo e polêmico, que ao mesmo tempo que quando você escreve algo, e o processo literário também, essa questão de você estar preparada para receber as críticas, as avaliações, né? Com o tempo, nós fomos corrigindo essa questão de como ser devolutiva para o autor e para a autora. Temos muito ainda que melhorar nessa questão. Todos nós passamos pelo processo de avaliação. Quando eu mando também, eu passo pelo mesmo sofrimento do autor. Então, eu sempre me coloco no lugar do autor e da autora para ter cuidados, porque os avaliadores, as pessoas que façam comentários sobre os nossos textos, ela tenha um pouco mais de cuidado de comentar, sim, o que precisa melhorar, onde precisa ajeitar, o que precisa cortar, mas como falar isto? Eu acho que é um aprendizado que a gente ainda vai chegar a esse aprendizado no sentido de deixar com que a pessoa ela receba essa avaliação, mas ela receba de uma forma que seja de forma construtiva. Que a ideia da avaliação de cadernos é esta: é um trabalho em conjunto para que esse autor, para que nossos livros, né, para que o Cadernos Negros que vai ser lançado, ele seja de melhor qualidade, que seja uma coisa boa para todos nós. A poesia me ilumina quando a vida me maltrata. A poesia me resgata se o mundo vem e mata. Quando escrevo, sou Palmares, sou Angola, sou Malê, sou canção de liberdade para quem vier e lê. Quando escrevo, a divindade, Deus de luz e escuridão, traz o fogo da verdade que me aquece o coração. Márcio Barbosa nasceu e vive em São Paulo, um dos coordenadores do Quilomboje e organizador da série Cadernos Negros. Pensa que a literatura é terreno fértil para descobrimentos. Considera que é possível viver, sentir e se emocionar com cada personagem. É possível aprender um pouco com cada um e, assim, aprendemos sobre nós mesmos. Márcio fez as entrevistas e os textos
do livro Frente Negra Brasileira e é idealizador de um dos coordenadores do livro Bailes, Soul, Samba Rock, Hip Hop e Identidade em São Paulo. Além disso, é idealizador e organizador do livro Jovem Afro, Antologia Literária. Tem contos e poemas publicados em vários volumes dos Cadernos Negros. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, Márcio, me corrija dando o nome correto da pessoa com quem vocês organizaram lá nos Estados Unidos os Cadernos Negros e o nome com que esses cadernos saíram. Salve, Oswaldo! Então, o nome correto da pessoa é Ni Afolabi. Ele é um amigo nosso, nigeriano, que atualmente dá aula nigeriano e americano, né? Porque ele está nos Estados Unidos há muito tempo. E atualmente ele dá aula na Universidade do Texas e ele foca bastante na cultura afro-brasileira. Ele divulga bastante a cultura afro-brasileira nas aulas que ele dá, nos cursos que ele tem lá no Texas. E os nomes são Afro-Brazilian Mind, né, um deles aí, e o outro é Black Notebooks, que é literalmente cadernos negros em inglês. Perfeitamente. Bom, a minha primeira pergunta, que virou segunda, você vem do desenho, você vem da arte, da arte gráfica, da arte plástica e tudo mais, e desse tipo de criação. Parece que você chega nos Cadernos Negros com esse objetivo. E foi assim que se apaixonou pelos cadernos? Como você começou a escrever poemas e contos? Então, na verdade, Oswaldo, eu não acredito em destino, mas eu acredito em sentimentos e emoções, né? E em decisões que a gente toma na vida que vão construindo nossa trajetória e construindo certas afinidades. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar numa grande editora aqui de São Paulo, numa grande gráfica editora, com 14 anos, eu era office boy. Com 15 anos, eu entrei no Liceu de Artes e Ofícios e comecei a estudar desenho de arquitetura, né? Com 15 anos ainda, né, eu e meus primos, nós criamos uma equipe de som, uma equipe de bailes. Aí, com 16, a gente ajudou a fundar um movimento aqui em São Paulo chamado Black São Paulo, que era um movimento musical, né? E era um movimento que tocava música soul, né? Nessa época ainda de movimento soul, eu comecei a ter contato com Jamul Minca, com o falecido Hamilton Cardoso, que eles estavam sempre lá no Viaduto do Chá, falando sobre o movimento negro, né? Aí comecei a ter contato com o MNU, e aos 18 conheci o Secan, e aí aos 20 eu fui lá para o Feconezu, estava nesse Feconezu do qual o Kurt falou aí, né? E eu conheci o Obi lá, no Feconezu, né? E aí depois eu reencontrei o Obi em São Paulo, na rua, assim, e o Obi estava com alguns cadernos negros. E aí ele me ofereceu Cadernos Negros 4, né? E aí eu li aquele livro e foi um livro assim que me chapou, assim. Eu realmente fiquei mudou, né? Para mim mudou bastante coisa. Mas depois ele me convidou para uma reunião, que foi a discussão do volume 4, que foi ali, se eu não me engano, no Aristocrata Clube, lá no centro de São Paulo. Foi ali que eu conheci o Kurt, conheci a Esmeralda. Mas então foi isso, esse meu encontro com cadernos. Mas antes eu acho que eu tinha uma professora que ela foi muito legal, assim, nesse sentido, porque ela pedia para a gente levar a professora do primário, levar uns versos nos nossos cadernos, né? E aí eu levava um verso anotado todo dia, né? Nossa, um verso copiado de alguém, tal, um poema copiado de alguém, ou de algum livro, né? Então ela pedia para a gente levar isso aí. Isso acho que incentivou a eu prestar mais atenção nessas coisas de poesia, né? Embora não tenha sido destino, mas acho que foi essa série de afinidades aí, de decisões que foram sendo construídas na minha vida que me trouxeram até os cadernos. A minha pergunta de agora, eu podia fazer para o Kurt, para a Esmeralda, para você, para mim, para todo mundo que ama os Cadernos Negros. Os Cadernos Negros, número 42,
foram indicados para Prêmio Jabuti, é um dos finalistas. Como você e também aos demais, depois no final podem até nos dizer como reagiram, como foi a reação diante dessa notícia? Cara, foi muito legal, foi muito bom, né? Dá um sentimento assim bastante gostoso na gente, né? De reconhecimento de um trabalho, né? De uma trajetória, né? É bastante reconfortante isso, né? A gente tem que fazer um trabalho hercúleo para sensibilizar as pessoas, para dizer para elas que cadernos é importante, que literatura brasileira é importante. Esse é um trabalho que a gente faz dia a dia, né? E que aos poucos agora vai tendo reconhecimento, especialmente com a participação de pessoas mais jovens que estão se somando a esse trabalho, né? Que estão desejosas também de ver os cadernos cada vez mais longe. Mas é um trabalho que não é fácil não, e a gente espera que mais pessoas jovens venham aí para dividir essa tarefa. Então o Jabuti vem nesse sentido, mas eu acho também que o Jabuti foi um processo também de construção, né? A gente sempre esteve atento ao Jabuti, né? Ao prêmio, e a gente sempre deu sugestões para eles, né? No sentido de, poxa, vamos prestar atenção nesse movimento literário que está acontecendo, que é a literatura negra, a literatura periférica, entendeu? Vocês também têm que prestar atenção nisso, né? O recente curador, ele desde o ano passado ele vem conversando com a gente também nesse sentido, né? Ele também esteve sensível a essas questões, né? E ele viu também a necessidade de ter mais jurados negros no Jabuti, né? E foi uma coisa que, é lógico, a gente também apoiou, incentivou. Olha, realmente tem que ter mais jurados negros, né? Né? Por que um prêmio dessa envergadura tem tão poucos negros participando? Eu acho que não é só Jabuti, né? Essa reflexão a gente tem que fazer para qualquer outro prêmio, para qualquer outra atividade, né? Mas eu acho que a nossa grande vitória é fazer o próximo volume. Essa aqui é a nossa grande vitória. Isso é que vai trazer para a gente o que a gente precisa. Agora eu volto para o Curti, para a gente fazer uma finalização, querido. Você disse que já está de olho no Cadernos Negros 100, no 150, no 200, um sinal, uma imagem muito forte do olhar do Curti, do olhar daquele que pensou lá atrás os Cadernos Negros. Com esse olhar de quem está pensando no 100, no 150, no 200, eu quero que você me diga, me analise rapidamente, mas como você quiser, como é que é esse turbilhão de pessoas querendo escrever, chegando, o que isso provoca em você, esses jovens escritores, esse pessoal que escreve na periferia, esses jovens escritores que falam de negritude, que discutem negritude e que fazem poemas sobre isso. O que eles têm provocado no seu dia a dia? Eu vejo esse grande número de jovens dizendo seus poemas, escrevendo seus livros, exatamente como algo extremamente necessário para o Brasil e para o mundo. Porque este trabalho com a linguagem, no sentido de trazer essa subjetividade coletiva e individual das pessoas negras, ele se insere na cultura. E, ao se inserir na cultura, ele também começa a realizar o seu processo de desconstrução de ideias e construção de novas perspectivas. Então, eu vejo assim com muito bons olhos e, olha, eu tenho a certeza de que Cadernos Negros e tantas outras manifestações literárias que envolvem essa gama de jovens negros, isso vai dar muitos bons frutos. E eu espero que nos traga
realmente um prêmio Nobel negro para o Brasil. Hoje, o Cadernos Negros está publicando uma média de 40 escritores e escritoras numa edição, um pouquinho mais, uma hora um pouquinho menos, mas está por aí. Qual é a expectativa desse crescimento no coração de vocês? Uma expectativa de, por exemplo, dobrar esse número? Trabalhar com muitos autores dá muito mais trabalho, né, Oswaldo? Daí vamos dormir em pé, porque na época de lançamento eu vou sem voz, né, os lançamentos. Mas eu só queria retomar, né, que, como o Pucci disse, né, a ideia do Nobel. Para mim, a indicação do prêmio, né, Jabuti, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que é uma conquista. Essa indicação possibilita que mais e mais pessoas conheçam os Cadernos Negros. Mais leitores e leitoras também possam ler Cadernos Negros. Circulam outras possibilidades, um clube de leituras, jovens, incentivando jovens a escreverem. Eu acho que não é só o prêmio pelo prêmio. Sim, a gente tem os pés no chão, é uma indicação, o Jabuti, mas é uma conquista. Você está lá na lista como da primeira pessoa indicada, é uma conquista coletiva, é uma conquista de quilombo, porque nos Cadernos Negros 43, nós estamos em quase 70 autores. Olha como é muita coisa. Imagine você divulgando cada vez mais. E o que é fundamental, que todo esse processo, né, também frisando, da participação cada vez mais de mulheres negras escritoras em Cadernos Negros. Os Cadernos 1 foram 2 escritoras, né, pelo contexto, pela urgência que tinha que ser. Mas a gente foi conquistando, foi trabalhando para que cada vez mais tivessem Cadernos Negros, mais mulheres negras participando. O público de cadernos também é mais feminino e que sustenta, que mantém no sentido de incentivar a nossa produção, continuação dessa produção, são as leitoras de Cadernos Negros, professoras, mães, né, escritoras, que cada vez mais os nossos trabalhos são repassados de mão em mão em família. Cadernos 43 já ditos aí, já praticamente estão prontos para serem lançados no mês de dezembro. Vocês já estão pensando no 44, 45? Como é que é a cabeça de editor? A gente está focado no 43 mesmo, Oswaldo. Ainda a gente não está pensando no 44, não, né? Como disse o Pucci, eu quero que o caderno chegue lá no 150, 200, né? É lógico que eu não vou estar aqui, mas eu espero que os jovens, netos dos jovens, bisnetos dos jovens estão aí, façam cadernos 200, 300. Estou muito triste, né? Você não sabe como eu estou triste esse ano, cara. Porque a gente não vai poder fazer o lançamento, cara. Como disse o Pucci, o lançamento é aquela coisa que você... Putz, ela coroa todo esse nosso trabalho do ano inteiro, né? Coroa aquela expectativa dos autores, né? Poxa, de estar junto aí com os leitores, de estar fazendo essa celebração coletiva, né? Porque realmente não poder ter essa reunião, né? Não poder ter esse carinho, né? Não poder ter esse afeto, os abraços, os sorrisos, a música realmente é extremamente dolorido, né? Mas, enfim, nós vamos em frente, nós vamos fazer o livro, nós vamos lançar o livro. Mas, assim, a gente também tem outros projetos, né? Paralelamente aos cadernos, a gente sempre está sintonizado com outras coisas, né? Inclusive em termos de mercado editorial, que a gente tem que ficar atento a essas coisas também, né? A gente quer que o mercado editorial se expanda para a literatura afro-brasileira, né? Para a literatura periférica. A gente sempre está batalhando nesse sentido também, né? E... voltando até ao Jabuti, né? Que legal que tenha tantos autores negros que sejam finalistas esse ano. Isso não é de graça, isso é um processo que foi sendo construído ao longo do tempo, né? Então, que cada vez mais, né, o mercado se abra a autores e autoras negras, né? Autores negros e autoras negras. Então, esse é o nosso objetivo também enquanto quilombolas, batalhar nesse sentido.